Sejam bem-vindos novamente. Segunda parte da nossa aula sobre DNS. Nessa segunda parte, nós vamos configurar o DNS na nossa conexão, vamos ver a estrutura hierárquica do DNS e como ocorrem as consultas na internet. Para configurar o DNS, nós precisamos abrir as propriedades da nossa conexão. Eu tenho uma máquina virtual com o serviço DNS configurado. O IP dela é 192.168.201. Esse é o servidor DNS local da minha rede. Nessa opção de baixo, você poderia indicar um segundo servidor DNS. Poderia ser um servidor local ou um servidor externo, como o do seu provedor, por exemplo. Ou você poderia adicionar mais servidores, se fosse o caso. Você vai até Avançado, depois clica na aba DNS. Aqui você pode adicionar mais servidores DNS, se necessário, e também pode alterar a ordem de consulta entre eles. Dependendo do tamanho da sua rede, é imprescindível que você tenha um servidor DNS na sua rede local, para mapear os hosts e os serviços da sua rede. Também auxilia a acelerar a sua navegação, pois você vai ter uma resposta mais rápida do DNS. Também limita o tráfego para a rede externa e assim você pode adicionar mais segurança à sua rede, entre outras vantagens. Como eu comentei anteriormente, o DNS ele possui uma estrutura hierárquica de nomes. E como toda estrutura hierárquica, ela possui vários níveis. Essa estrutura ela é uma árvore e essa árvore ela possui vários ramos ou vários nós. O nome dessa estrutura se chama namespace, ou espaço de nomes de domínios. A estrutura ela inicia lá na raiz, nos chamados root servers, servidores raiz. Os servidores raiz eles são referenciados pelo ponto. Abaixo da raiz estão os TLDs, Top Level Domains, no primeiro nível. Entre eles estão o .br, o .gov, .edu, .net, .com. Do lado esquerdo, nós temos a descrição de alguns dos top-level domains. Abaixo dos top-level domains estão os second-level domains, no segundo nível. E abaixo estão os third-level domains, no terceiro nível, ou também são chamados de subdomínios. Devido a essa estrutura hierárquica, por exemplo, os servidores root, que são os servidores raiz, eles apontam apenas para os top-level domains. Eles não possuem informações sobre os domínios que estão abaixo dos top-level domains. Da mesma maneira, os top-level domains, eles apontam apenas para os second-level domains. Eles não possuem informações sobre os nomes abaixo dos second-level domains. E nas extremidades dessa árvore estão os hosts, que são as máquinas. Cada nó dessa árvore é chamado de domínio ou subdomínio. Uma zona ela pode conter um domínio ou vários domínios. E uma zona DNS ela é usada para hospedar os registros DNS para um domínio específico. Um servidor de nomes ele pode ser responsável por uma ou por várias zonas. Todas as resoluções de nomes elas iniciam lá na raiz, no ponto, ou seja, nos root servers. Por exemplo, se nós acessarmos o site www.google.com, veja que aqui eu coloquei um ponto no final. Na verdade, quando você vai acessar o site, você não coloca esse ponto no final. Eu coloquei aqui apenas para ilustrar a raiz, que é o ponto. Esse ponto ele é implícito, ele representa a raiz, os root servers. E o DNS ele faz a leitura da direita para a esquerda, iniciando pelo ponto. Primeiro, ele vai até os root servers, na raiz. Depois, ele vai até os servidores que têm a informação sobre o domínio.com. Os servidores de nome.com indicam o caminho para chegar até os servidores de nome do google.com. Quando você chega até o servidor de nomes do google.com, lá no arquivo de zona desse servidor tem a descrição qual o host possui o nome www e qual o IP dele. Quando você acessa www.google.com, você está acessando o host com o nome www do domínio google.com. Da mesma maneira, quando você acessa o site www.brasil.gov.br, o caminho inicia lá na raiz. A raiz encaminha para o domínio BR, que encaminha para o domínio Gov, que encaminha para o domínio Brasil. E lá no arquivo de zona do domínio Brasil, ele tem a resposta para o host www.
Quando você compra um domínio, você está pagando para participar dessa estrutura aqui. Eu, por exemplo, comprei meu domínio williamspereira.com.br, lá no registro BR. Ele está registrado lá. Você paga um valor anual pelo domínio e ele faz parte dessa estrutura aqui. Então, www.williamspereira.com.br é o servidor que hospeda o meu website. e-mail.williamspereira.com.br é o servidor que hospeda o meu e-mail. E esses nomes aqui, como eu já havia comentado anteriormente no primeiro vídeo, eles são chamados de FQDN, Fully Qualified Domain Name. E esse nome, ele indica a posição do nó na hierarquia do DNS, no namespace. Vamos ver agora como é que ocorre a consulta DNS na internet. Nós temos um computador que ele irá fazer uma consulta. Ao lado direito, nós temos uma parte da estrutura hierárquica do DNS. Como nós vimos anteriormente, quando um host ou um resolver faz uma consulta, ele segue uma ordem para encontrar a resposta para aquela consulta. Primeiro, o arquivo de hosts, depois o DNS cache e, por último, recorre ao servidor DNS. Então, ele faz uma consulta. Qual o IP do endereço www.google.com? Essa máquina não encontrou resposta, nem no arquivo de hosts e nem no seu DNS cache. A consulta foi encaminhada para o servidor DNS local da rede, e essa consulta é chamada de consulta recursiva. E o DNS local ele não possui a resposta, então ele faz uma consulta na raiz do DNS, da estrutura, lá nos root servers, perguntando pelos servidores DNS do topleveldomain.com. Um dos root servers responde com o endereço IP do servidor DNS do domínio.com. O DNS local faz uma consulta no servidor DNS.com, perguntando pelo endereço do google.com. Em seguida, o servidor DNS do domínio.com responde com o endereço IP do servidor de nomes do google.com. Agora, o DNS local tem o IP do DNS do google.com. E ele pergunta ao servidor de nomes qual o IP do host www. Em seguida, o DNS do google.com verifica o seu arquivo de zona, encontra o IP do host www e responde para o nosso servidor DNS local. Agora, o nosso servidor DNS local já possui a resposta e então encaminha ao cliente que solicitou. Esse sistema realmente ele é muito eficiente e muito rápido. Geralmente, nós obtemos a resposta em frações de segundos. Você digita o endereço de um site e logo o browser já vai carregando a página. Os servidores DNS eles desempenham um serviço muito importante e essencial nas redes e na internet. O DNS ele é o grande indexador da internet, como se fosse uma gigantesca lista telefônica. Na verdade, é um gigantesco catálogo de endereços e serviços. Com isso, nós concluímos a nossa aula. Você pode ter uma perspectiva geral do serviço DNS e a sua importância. Nós vimos como configurar o DNS em uma conexão, vimos como ocorre o processo de resolução de nomes e a ordem em que ela é processada, e também vimos alguns comandos úteis para troubleshooting de DNS. Acho que deu para perceber o quanto esse assunto é denso e também o quanto ele é extenso. Se você quiser se aprofundar, existem cursos só sobre DNS, ok? Eu espero que esse vídeo tenha contribuído para o seu aprendizado. E se você gostou do vídeo, dê um like, deixe seu comentário e se inscreva no canal. Muito obrigado e até a próxima.